Olá, prepinautas! Vamos para mais uma aula de geografia, porque o mundo gira, é porque nós teremos a nossa aula de geografia. Gente, a gente vai agora, a partir das próximas aulas, falar sobre o Brasil, né? Primeiramente sobre o nosso território, fronteiras, limites, né? Principalmente de assuntos interessantes referente ao nosso país. Primeira coisa é a localização, né? Onde é que está o território brasileiro? Nós sabemos que está na América do Sul, né? Nós sabemos também que boa parte dele está no hemisfério sul, né? E temos uma porção territorial no hemisfério norte. Então, grande parte do Brasil está a oeste do meridiano de Greenwich, faz que o nosso país esteja no hemisfério ocidental e, como eu falei, 92% do nosso território está na zona intertropical, quer dizer, entre os trópicos, e também no hemisfério sul, certo? O 8% estão na zona temperada, isso também é interessante saber, né? Entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Ártico, né? Principalmente aqui a parte da região sul. Está aqui o trópico, veja que ele corta uma parte aqui, né, de São Paulo e boa parte do estado do Paraná. Tá chegando até uma pontinha do Mato Grosso do Sul. Bom, a gente sabe que o nosso país é um país de grande dimensão territorial e temos os pontos extremos, né? No sentido leste-oeste. Leste-oeste. Tem 4.319, né? Pouco mais de 4.300 quilômetros. Leste, Ponto dos Seixas, na Paraíba, e oeste, Serra da Cantomana, né, nascente do rio Moá, lá no Acre. No sentido norte e sul, Monte Caburai e Arroio Chuí, também a distância parecida, né? Então, esses são os pontos mais distantes em cada posição, né, nos pontos cardeais. Só para conhecimento, conheço o Monte Caburai, fui a serviço. Ponto dos Seixas também conheço, mas aí foi de férias. E Arroio Chuí, né, servi aqui numa cidade próxima, e Juí, fui lá conhecer. Só não conheço a nascente do rio Moá. Então está aqui, né, a bandeira do Brasil, a qual participei lá de um evento. Aqui, Ponta dos Seixas, Arroio Chuí, e esse aqui, né, nascente do rio Moá, lá no Acre, que eu não conheço. Bom, grande extensão, lógico que nós fazemos fronteira com quase todos os nossos vizinhos, tirando aqui o Chile, certo? E o Equador. Nós não fazemos fronteiras físicas com esses dois países. É lógico que vocês já sabem, isso aí é falado já desde muito tempo para vocês, mas é só para que vocês possam lembrar. Aqui o nosso país, com as suas divisões administrativas, nas suas regiões, que vamos falar mais à frente, mas nem sempre foi assim, né? A dimensão do nosso país. Bom, o Brasil começou pequeno, como eu já falei, e, primeiramente, não temos como falar do Tratado de Tordesilhas, 1494. A América descoberta em 1492. Portugal e Espanha, não sei se você lembra lá das aulas de capitalismo, foram que acenderam primeiro as navegações oceânicas, foram que
partiram para as expansões territoriais, né, um redescobrimento, principalmente de continentes que estavam desconhecidos, né? Cristóvão Colombo achou as Américas, né, descobriu as Américas em 1492, né, naquela região das ilhas ali da América Central. Portugal e Espanha, dois países hegemônicos, fizeram o Tratado de Tordesilhas em 1494. E o Brasil só foi descoberto em 1500 por Pedro Álvares Cabral. Certo? Descoberto, redescoberto, aí depende da teoria. Né? Então foi um tratado firmado entre Portugal e Espanha e que Portugal só chega aqui a partir de 1530, né? Levou 30 anos ainda para poder se estruturar, né? Fazer uma atividade administrativa, né? Pelas capitanias hereditárias. Depois, o Brasil toma uma outra forma. O Tratado de Madrid, de 1750. Por que houve o Tratado de Madrid? Porque houve a União Ibérica em 1580 e 1640. O que foi a União Ibérica? Foi a junção do reinado de Portugal ao reinado de Espanha, aquela coisa de sucessão, né? Então o rei espanhol passou a ser também o rei de Portugal. E com isso o Brasil teve um aumento de territorial nesse período. São quase 80 anos onde Portugal, botar entre parênteses, fica sob o domínio, certo, da Espanha. A Espanha estava muito preocupada com as suas jazidas de ouro, principalmente aqui do Império Inca, né, as cidades de Potosí, então tinha muito ouro aqui. A Espanha ela não se preocupou em entrar mais no seu território. E aí quando acontece a União Ibérica, em 1580 a 1640, isso tudo passou a ser de um estado só, da Espanha. Então quem morava aqui começou a atravessar, né, entrar mais, conhecer mais, né, principalmente os portugueses, para conhecer. Em 1640, a coroa portuguesa volta novamente para um rei de Portugal e começa a dar problema do Tratado de Tordesilhas, porque várias pessoas, né, várias expedições já foram realizadas, o próprio Portugal começou a mapear bem, principalmente a foz do rio Amazonas, e vocês vejam assim, ó, acabou a União Ibérica, 1640, e somente em 1750 que foi resolvido. E aí, em 1750, isso tudo aqui, essa formação, passou a ser de Portugal também. Então, o Brasil aumentou bastante o seu território, né? Fruto aí dos bandeirantes, das entradas, né? Atividades de mineração, o pessoal começou a encontrar muito ouro, né? Um povoamento, lógico, bem restrito em certos lugares, certo? Principalmente na região norte. Né? Os portugueses fizeram várias fortificações na bacia do rio Amazonas importantes. E eu fico sempre assim, fiz um trabalho, numa época aí, quando eu era capitão, aonde tinha que colocar proteção, né, militar na bacia da foz amazônica. E eu tinha todo o aparato, né, satélite, fotos, mapas bem detalhados. E pasmem, eu nem sabia disso. Deu a mesma coisa que os portugueses fizeram há quase 500 anos atrás. É impressionante. E aí foi usado no Tratado de Madrid
o princípio ut possidetis, né, o uso capião, vamos dizer assim, né, porque Portugal passou aqui 80 anos sob o domínio da Espanha e 80 anos fez bastante diferença. Quando volta novamente, e aí é preciso reorganizar as fronteiras e o Brasil já toma uma certa forma, né, bem parecida que ele tem atual. Tá? Tem aí o Tratado de Santo Ildefonso, uma disputa, né, da colônia de Sacramento, e foi intermediado por interesses da Inglaterra e da França, aonde basicamente queria acabar com a influência espanhola, né? E aí ficou do lado do Império Português, certo? E aí foi essa areazinha que foi incorporada ao território brasileiro, no caso, colônia do Brasil ainda, né? No período já a gente independente, já república, tivemos também algumas anexações, né, do nosso território. Muitas delas não foi por conquista, foi por tratados, né, e que dá a forma atual, né, do nosso país, né? Então temos aqui essa porção aqui do Acre, essa porção aqui é da cabeça do cachorro, uma porção de Roraima com a Guiânia, o Amapá, parte do Amapá, certo? E algumas partes fronteiriças aqui do Mato Grosso e na região sul, ok? Destaca aqui o Tratado de Petrópolis, do Barão de Rio Branco, que comprou o Acre da Bolívia. Tem várias histórias sobre isso aí, né? Não vamos entrar em detalhes, mas foi a anexação, a maior anexação que o Brasil fez nesse período da República. Então, só para que vocês tenham uma ideia, né, de como o Brasil foi aumentando o seu território até chegar os dias atuais. É lógico que esse aumento tem a ver com os ciclos econômicos. Não foi assim por acaso que o Brasil cresceu, né? Primeiramente, nós temos o ciclo do pau-brasil, né? Depois é da cana-de-açúcar, que ficou aqui nos engenhos do litoral. A pecuária também teve a sua influência para que os portugueses começassem a colonizar principalmente o interior. Lógico que tem todas aquelas questões culturais, históricas, né, sobre o encontro com os povos originários. Já no século XVII, nós tivemos um declínio da cana-de-açúcar, né? A pecuária ela entra mais no Nordeste, né? Principalmente a zona do Agreste, e já descendo já para a região Sudeste, né? Aqui na região dos Pampas, fruto da colonização espanhola e um encontro aí entre a cultura argentina e uruguaia, já tinha já uma forte ligação com a atividade pecuária, né? As drogas do sertão, no interior da bacia amazônica, foram descobrindo várias plantas com vários objetivos econômicos medicinais. Isso faz também uma entrada muito grande, né, principalmente aqui em São Luís, para poder depois entrar aqui na Amazônia.
e a construção de fortes, né, no rio Amazonas. Isso aqui eu já até falei, né, os portugueses, principalmente quando estavam na União Ibérica, foram reconhecendo aqui a foz do rio Amazonas, foram fazendo seus fortes, foram colonizando, foram povoando, certo? E quando acaba a União Europeia, já tinha uma forte influência no interior, naquela parte do Brasil, né, de portugueses. E aí fizeram o Tratado de Madrid, né? No século XIX, a gente já verifica que o Brasil, século XIX, né, 1800, o Brasil já quase sendo um país independente, a diversificação e basicamente, né, o Brasil já sendo ocupado, não de forma homogênea, lógico, nem pensar, mas ocupado e sendo explorado, né, fazendo a exploração os portugueses de várias atividades, né, o ouro principalmente, né, aqui perto de Minas Gerais, né, o ciclo do ouro, extrativismo vegetal e mineral, uma busca pelo interior, criação de arquipélagos econômicos, né, quando começa a surgir São Paulo, principalmente no ciclo do café. Rio de Janeiro era, vamos dizer, a capital, já era a capital da colônia, principalmente quando chega a família real, né, em 1808. Então, só para a gente relembrar, né, primeiro ciclo, tirando ali o pau-brasil, né, mas o primeiro ciclo forte foi a cana-de-açúcar. Depois veio a mineração, principalmente na região de Minas Gerais, mas tinha alguma coisa aqui no centro-oeste já. O ciclo da borracha, né, lá na região Amazonas, onde o Brasil não soube, acho que explorar bem e desenvolver a região, né, porque foi um ciclo bastante importante, bastante rico, e o Brasil perdeu a sua importância no cenário internacional, boa parte pela forma em que comercializava e depois pela pirataria, né, pela biopirataria que a Inglaterra fez, que plantou a seringueira nas suas colônias na Ásia, que estavam na mesma posição geográfica, na mesma latitude, certo? Na Ásia. Então vocês vejam a importância da geografia, né, conhecer a geografia para atividades econômicas. Ciclo do café, aqui em São Paulo, e com isso nós temos hoje, né, essa estrutura territorial do nosso país. Certo? Então, lembrando que ele nem sempre foi assim, começa lá com o Tratado de Tordesilhas, 1494, Tratado de Madrid, 1750, porque o Brasil era colônia de Portugal, Portugal passou 80 anos sobre, não vou falar o domínio, mas a influência da Espanha, porque era um rei único, e quase 80 anos depois foi feito o Tratado de Madrid, e com isso o Brasil aumenta muito seu território, depois vieram os ciclos econômicos e as aquisições, principalmente no início da nossa república. Então, eu já falei que o Brasil faz fronteira com quase todos os países, menos Chile e Equador, certo? Esses dois aqui. Uma fronteira terrestre, né? Daqui, saindo aqui do Uruguai, passando aqui na Guiana, parando na Guiana Francesa, de 15 mil, quase 16 mil quilômetros. Temos 570 municípios fronteiriços espalhados por 11 estados. Depois a gente vai falar sobre esses municípios. E uma fronteira marítima também gigantesca. Também vamos falar sobre isso.
Só para que a gente, quando eu falar limite, limite é para designar separação de dois municípios. Então, município de Fortaleza e Calcaia, tá? Município de Brasília e Formosa, município, né? Porque aqui cidade, né? Cidade de Brasília e Valparaíso é limite, tá? Quando eu falar divisa, aí divisa é entre estados da federação. Então a divisa entre Ceará e Piauí, a divisa do Distrito Federal e Goiás, divisa fronteira usada para separação de países. Aí sim, Brasil e Argentina, Brasil e Uruguai, Brasil e Paraguai, Brasil e Bolívia. Posso falar Brasil e Chile? Não, não posso, porque o Brasil não faz fronteira com o Chile. Agora, tem algumas coisas no nosso país que é interessante. Tem a faixa de fronteira. Faixa de fronteira, tá vendo essas linhas aqui, gente? Essas faixas de fronteira, elas são reguladas pelo governo federal. Elas são importantes, principalmente para a defesa do território nacional. E elas estão sujeitas a regras especiais de uso do solo, propriedade e de exploração econômica. Não é qualquer um que pode explorar aqui nessa área, não é qualquer empresa que pode entrar aqui nessa área, tem que ter permissão do governo federal, certo? Porque é uma área estratégica, né, como está aqui, de defesa. Não é qualquer empresa que vai poder explorar alguma riqueza que esteja nessa área de 150 quilômetros adentro, principalmente aqui da fronteira terrestre, certo? Faixa de fronteira terrestre. Então, ela tem uma alta regulação, isso está na Constituição de 88. Então, realização de obras, tem que ter autorização do governo federal, né? Quem está aqui nessa faixa? Itaipu. Aqui no Acre temos uma rodovia que interliga principalmente para o Oceano Índico. Todas essas obras têm o aval do governo federal. Tem a ver com soberania nacional. Certo? Separo aqui também outra área interessante, que é a área da Amazônia Internacional. Amazônia Legal. Amazônia Legal é uma região, né, aqui do interior do Brasil, né, que pega boa parte aqui da região norte, alguma parte aqui do Mato Grosso, que é do centro-oeste. Tá? Então tem a Amazônia Legal, que é a parte brasileira, tá? Pega uma parte aqui, ó, Maranhão, que é do Nordeste, Mato Grosso, que é do Centro-Oeste, e pega todos os estados da região Norte, certo? Ó, região Norte, Maranhão, Tocantins e Mato Grosso. Tem a Amazônia Internacional, porque a floresta amazônica ela transpassa as fronteiras, certo? Todos esses países aqui são envolvidos pela floresta amazônica. E o Brasil participa da OTCA, Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, que reconhece a soberania dos países e propõe aí ações, principalmente de proteção à floresta amazônica, certo? Então, só para que vocês possam conhecer, né, é um outro tipo de fronteira, né, principalmente aqui da região norte, da região amazônica. Então temos aqui a Amazônia Legal, aonde que ela pega, você vê até a capital Cuiabá está envolvida, né? Então toda essa área aqui é a Amazônia Legal. E aí falando sobre fronteiras e limites,
tinha falado no slide aí, alguns slides anteriores, sobre as cidades fronteiriças. Dentro dessas cidades fronteiriças, nem todas, temos as cidades gêmeas, certo? Que são municípios que são cortados pela linha de fronteira, seco ou fluvial, articulado ou não por obras, né, que apresentam um grande potencial de integração econômica, social, cultural com as cidades do país vizinho. Conheci aqui a cidade de Santana do Livramento. Deixa eu colocar aqui o apontador laser, que fica aqui, nessa região aqui do Rio Grande do Sul, que a divisa não, a fronteira entre Brasil e Uruguai é metade de uma pracinha. Então você está numa pracinha, um lado é brasileiro, do outro lado da pracinha já é Uruguai. Né? A cidade de Santana do Livramento faz fronteira com a cidade de Rivera, no Uruguai. Tem controle, assim, não tem uma separação administrativa, é só para cima. Tá? Temos aqui a cidade de Letícia, que fica na Colômbia, Tabatinga. Tá? Separa aqui a cidade de Pacaraima, em Roraima, onde o exército está fazendo a operação acolhida, né, recebendo os refugiados da Venezuela. Né, também é uma cidade gêmea. Então elas são enquadradas nessa categoria, né? E são feitos diversos estudos, né? Para quê? Para cada vez mais ter essa interligação. Por que aqui tá grande? Ó, Foz do Iguaçu. O que tem em Foz do Iguaçu, gente? Foz do Iguaçu tem a binacional, né? A Itaipu, né? Então, só para que vocês possam saber, conhecer sobre essa atividade. E aqui, né, onde está em vermelho, é porque a influência é positiva, maior da cidade brasileira. E onde está em azul, a influência é maior da cidade vizinha, a cidade de outro país fronteiriço. Né? Aqui em Pacaraima tinha uma influência enorme, né? Mas eu acho que agora está mudando, porque é o Brasil que está apoiando muito. Certo? No Rio Grande do Sul também tem essas cidades que são mais influentes, que recebe mais influência da cidade vizinha de outro país. Isso tem reflexo na colonização, no povoamento, favorece a integração econômica e política cultural dos países, grande fluxo de comércio e capitais. É lógico que aqui em Foz do Iguaçu e aqui nas cidades do Mato Grosso, Porto Mutinho, Corumbá, certo? Tem um controle maior do aparato administrativo entre os dois países. Aqui faz fronteira com a Bolívia e aqui faz uma tríplice fronteira, né? Argentina, Paraguai. Tá? Não raro são construídas aí infraestrutura, né? Para favorecer as cidades, né? Em ambos os lados. E aqui, ó, o país conta hoje com 33 municípios classificados como cidades gêmeas. Coloquei aqui para depois vocês vão dar uma lidinha, tá? Não vou ficar falando tudo. Eu sempre separo aqui Pacaraima, né? Onde está sendo feita a operação acolhida do Exército. Vamos lá, pessoal, falar aqui sobre as fronteiras marítimas. Falamos sobre as fronteiras terrestres, que é muito grande, mas a fronteira marítima também é muito grande e importante para a economia nacional, como a gente vai perceber. Mar territorial, né, 12 milhas, isso aí é lei da ONU, né, todo o país tem essa concessão, e 12 milhas, aqui o Brasil exerce a soberania plena,
certo? Ninguém pode entrar aqui, ninguém pode explorar sem a permissão do nosso país, certo? Nós temos a zona exclusiva econômica, que já do litoral 200 milhas ou 370 quilômetros. Essa zona exclusiva econômica, ela é importante, muito importante para o nosso país, e a gente vai ver. É um tratado também da ONU, e o Brasil não tem soberania, quer dizer, uma soberania limitada, né? Se um navio de qualquer bandeira de outro estado, de outro país, quiser passar aqui, ele pode passar aqui sem problema algum. O que ele não pode, principalmente, é explorar qualquer coisa abaixo da linha da água, do oceano, né? Então, lá, um barco pesqueiro japonês tem aqui um cardume gigante. Ele pode pescar aqui só se tiver autorização do Brasil, né? Uma empresa de petróleo quer explorar o pré-sal que está aqui nessa região, né? Grande parte. Pode explorar só com a permissão, certo? Então, da parte do oceano e do subsolo, ninguém pode explorar sem a permissão do Brasil. Por isso que é limitada. Então, só para que vocês conheçam, a zona exclusiva econômica aqui 200 milhas náuticas ou 300, está dentro da plataforma e o Brasil também tem uma permissão, né, para explorar dentro daquela lei, né, que a ONU, a plataforma continental. Essa plataforma continental a gente vai ver que é importante. E essas 350 milhas náuticas, ela é considerada, e a gente vai ver no próximo slide, o Amazônia Azul, que também tem uma importância muito grande. Então, apesar da exclusividade dada ao país costeiro na área, todos os outros estados gozam da liberdade de navegação e sobrevoo, da colocação de cabos e dutos submarinos e outro uso ilícito do mar. Isso é na zona exclusiva, né? Na zona exclusiva tem o mar territorial, que fica aqui, e essa zona exclusiva, aonde os outros países podem fazer isso aí sem problema. E as 350 milhas náuticas é a Amazônia, que a gente vai dar uma olhadinha. A Amazônia Azul é a extensão da ZEE mais o final da plataforma continental. Também está previsto em lei, certo? Lei do Mar, lá da ONU, Resolução 1982, e o Brasil está fazendo gestões para, vamos dizer, oficializar esse controle. Ainda não está oficializado essa parte aqui, que é o final da plataforma continental, certo? É o final, essas partes aqui, tá? Por que esse interesse? Porque boa parte, principalmente a gente vai ver do pré-sal, está na ZEE, na plataforma continental. Então, essa plataforma continental, ela tem um exponencial muito grande de exploração de petróleo, tá? Então, veja bem, nós temos aqui a faixa de fronteira, aqui o mar territorial, que é esse azul clarinho. Nós temos a ZEE e nós temos a Amazônia Azul, que é o final da plataforma continental. É como se o Brasil terminasse aqui. Temos algumas ilhas, né, que são de soberania nossa, arquipélagos, né? Fernando de Noronha, né? São Paulo, Trindade e tem essa parte aqui que o Brasil quer
pegar mais escuro, que faz parte tudo da Amazônia Azul, é um projeto da Marinha do Brasil. E aí vamos mostrar, né, que essa região aqui da Amazônia Azul já está, essa região aqui, fica na região sul, já está aprovada pela ONU, tá? Ampliação da plataforma continental da região sul. Essa região aqui já está aprovada. O restante ainda não está aprovado. E aí o petróleo, o pré-sal. O que é o pré-sal? O pré-sal é um terreno, geologicamente falando, muito antigo. O petróleo normal que nós exploramos, né, ele está acima da camada de sal, né, aquelas questões de depósito. O pré-sal está abaixo dessa camada de sal. Então, por isso que é pré-sal, é um tempo aonde geológico que foi sedimentado né, sobre essa camada de sal. Lógico que requer mais tecnologia, certo? E isso a Petrobras está muito bem, né? Então, foi descoberto no ano de 2006, responde a 80% da produção petrolífera do Brasil. Tá? 300 quilômetros da costa brasileira, né? Pré-sal. Então, 300 quilômetros ainda está na ZEE, certo? Mas já tem estudos sabendo que tem até o final da plataforma continental, que é a parte da Amazônia Azul, essa partezinha aqui, né, que acresce ainda mais, certo? A maioria do nosso pré-sal está aqui nessa bacia, que fica aqui entre a bacia de Campos e a bacia de Santos, né? Temos aqui a Tupi, que é a maior, mas já tem explorações aqui, né, aqui Amapá, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte, na região da ZE, certo? É o novo pré-sal, né? A margem equatorial, norte e nordeste, que vai do Amapá ao Rio Grande do Norte, né? Alguns ambientalistas são contra, aquele todo problema lá, mas é uma área, principalmente agora que nós estamos tendo problema de exportação de petróleo, onde o Brasil pode se manter sua economia produtiva. Isso que é o mais importante. E aí chegamos ao final dessa aula, espero que vocês tenham gostado, informações interessantes. E, prepinautas, não esqueçam a sua preparação física, é importante. Está estudando, está se dedicando, mas tem que se preparar fisicamente, tá certo? Grande abraço, até a próxima aula.